Amigos queridos, no alvorecer de um novo dia, a sinfonia dos pássaros, a suavidade das flores e a melodia da música vem trazer aos nossos corações vibrações felizes e alentadoras. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus e rogar: se conosco, Mestre amado, Divino Médico das nossas almas, meigo Rabi da Galileia, que nesta hora nos convida uma vez mais a adentrarmos o seu aprisco, para que sejamos trabalhadores incansáveis da sua seara e sermos espíritos ditosos, bem-aventurados e felizes. Que sua paz, Senhor, seja conosco, permaneça em nosso íntimo, como um influxo divino a conduzir os nossos sentimentos. Amigos espirituais, que solenemente se apresentam neste ambiente para as tarefas desse dia, que ombreiam conosco a jornada espiritual de nossa vida, que estes amigos queridos encontrem em todos nós a receptividade, a sintonia e a alegria de aprendermos a servir em nome de Jesus. Assim, Mestre amado, confiantes e profundamente agradecidos por essas presenças, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos se fazem escolhidos. Poucos nos fazemos escolhidos no que se refere à vontade de Deus em nossas vidas. Diz o Evangelho: não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve os distribuir para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. O convite do Evangelho, no que se refere às obras do verdadeiro cristão, para que ele possa ser reconhecido como um obreiro do Senhor, está relacionado à fé e à caridade. Não existe fé sem caridade e não existe caridade sem fé. Nós temos um arcabouço de instruções doutrinárias, de estudos doutrinários, de entendimento quanto à verdade, isso já compõe os nossos espíritos. Mas a espiritualidade tem nos percebido muito frágeis no que se refere à construção de obras ou sentimentos nobres. E para isso é muito importante, quando todos os domingos ou todas as semanas nós falamos que
A experiência do conhecimento adquirido é a expressão da fé. Ora, se eu tenho uma experiência do que já sei do Evangelho, aquilo para mim é um tesouro. É uma experiência evolutiva significativa que só pôde acontecer se eu estruturei a minha fé. Do contrário, ela não se fará presente. O que é a obra do cristão na casa espírita, que é a nossa temática atual? Nós temos entendido que a obra é um conjunto de sentimentos e valores que eu vou estruturar, que nós vamos estruturar ao longo da existência e que ele tem um contexto único que vai formar uma obra. Mas os fragmentos ou as partes desta obra estão em vários contextos. A obra é íntima, de iluminação nossa, quando estamos com a expansão da consciência. Já temos dito isso seguidas vezes. Expandimos a consciência à medida que os nossos sentimentos vibram intensamente em nós e o sentimento passa a ser a força real do espírito. Mas nós temos ainda um arrastamento para o intelectualismo. E esse intelectualismo não tem trazido para nós verdadeiras transformações. Então vamos considerar que nós já fomos chamados, que já ouvimos o chamado e que estamos na construção da obra, para nos fazermos escolhidos. A casa espírita é um reduto de estreitamento de vínculos. Para isso, nós escolhemos a casa espírita, muitas vezes ainda no mundo espiritual, fazendo parte do nosso planejamento reencarnatório. Alguns de nós, outros virão pelos vínculos atrativos, pelas simpatias, pela identificação com a obra, né? Mas muitos de nós trazemos essa chancela no perispírito. Qual é a casa que eu vou desenvolver a parte da obra, que vai trazer para nós um estado interno de iluminação. E nós vamos eleger hoje um dos sentimentos que nós consideramos como sendo um alicerce sobre o qual os demais sentimentos se estabelecem, desde que esse alicerce esteja sólido, é o valor da amizade. E o quanto nós precisamos refletir sobre isto. A quem convidamos a refletir? Aqueles que têm mais tendência ao isolamento, aqueles que têm mais tendência à indiferença, aqueles que têm mais tendência a serem mais competitivos ou disputando cargos, ou com a inveja, ou com o ciúme, ou com o verniz das aparências. Ok? Então somos todos nós. Alguém ficou sem se enquadrar? Então, todos nós somos convidados a um reduto chamado Casa Espírita, que é um ambiente onde nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Com quem? Com aqueles que já temos afinidade, e isso é um prazer, uma alegria do espírito, mas principalmente com aqueles que a espiritualidade encaminhou que se aproximasse de nós, para que com aquele nós fizéssemos construções valorosas. Isso é a obra. Mas muitas vezes a nossa vibração afugenta as pessoas com as quais nós não nos simpatizamos, com as quais nós temos considerações difíceis e nos justificamos. E vamos debandando para outro grupinho, que ali ninguém me incomoda, ali ninguém aciona meus conteúdos doentes, e eu passo a ser percebido apenas com a faceta do personagem que eu criei para conviver no mundo. Não é assim?
Nós construímos personagens para viver no mundo, personas que não representam o nosso íntimo. Isso é tão forte na maioria de nós, que nós vivemos uma existência no engano de que estávamos nos dando bem com todos, porque sorríamos para todos, porque estávamos ali para fazer aquilo que a expectativa do outro quisesse que fizéssemos, sem nenhuma profundidade. Quando o Kardec forma a Sociedade de Estudos Psíquicos de Paris, e que no Livro dos Médiuns ele traz ali as questões importantes para que aquele grupo existisse, é comunhão de pensamentos, comunhão de ideais, comunhão de sentimentos, muito embora com personalidades diferentes. Quando Jesus convida os seus apóstolos, cada qual dos seus apóstolos mostrou uma personalidade diferente, evidenciando a experiência milenar daquele espírito. Mas todos tinham em comum a amorosidade para serem discípulos de Jesus. E então, Jesus, passado um período, já nas imediações de quando ele voltaria ao mundo espiritual, ele disse aos seus apóstolos: eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos confiei tudo o que o Pai me ensinou. Então Jesus eleva a amizade na categoria plena do amor possível num grupo de trabalhadores. Sermos fraternos, sermos amigos. Então isso é forte, que o Emmanuel, no Consolador, traz a pergunta 174, que vai dizer isso para nós. Podemos obter uma definição da amizade? Olha que interessante a pergunta. Podemos obter uma definição da amizade? Aí Emmanuel responde: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Imagina você arrastando provas e expiações, nas lutas árduas que travamos conosco mesmo, encontramos os nossos amigos. E sentimos que ao estarmos profundamente com aquele amigo, nós estamos no oásis da nossa caminhada. Porque ali nós vamos adquirir forças e trocas afetivas, compreensões que vão nutrir o nosso espírito para que nós possamos seguir por mais 1000 passos, todas as vezes que encontramos nossos amigos. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno. Porque o amor fraterno, ele não tem as questões da injunção familiar, por exemplo, é muito mais amplo que isso. Às vezes um amigo que não pertence ao nosso núcleo consanguíneo, já foi do nosso grupo consanguíneo, já participou da nossa família constituída ou de origem. E as construções foram tão boas e suficientes que não precisamos mais vir com laços genéticos, porque esses espíritos já fazem parte da nossa família espiritual. Então, essa mais formosa modalidade de amor fraterno que santifica os impulsos do coração
nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência, como construir esses amigos compondo a minha obra na casa espírita? Precisamos nos relacionar. Precisamos estreitar os nossos vínculos. Precisamos mostrar quem somos e desenvolver em nós pelo outro, ou estar colocando à disposição do outro, as minhas construções morais. Porque o espírito dado a amizades, ele é bastante doador, ele é bastante fértil na sua manifestação de o que o outro necessita, me disponibilizo nos limites do sacrifício íntimo. Porque nós, muitas vezes, dosamos o quanto queremos ser, entre aspas, bons. E dizemos ainda, até aí tá bom para mim. Quer dizer, nós estamos dosando. Não é uma fluidez. Para você, eu quero doar mais, porque eu gosto mais de você. Para você, vou doar só um pouquinho, porque a minha consciência diz, mas eu não me entrego a você, porque eu tenho, por você, ainda restrições. Ontem, quando fora falado que sem o sentimento não adiantaria a instrução, significa dizer que já temos suficiente instrução, mas isso não trouxe mudanças íntimas em nós, isso não iluminou o nosso coração suficientemente, porque quando a doutrina espírita chega nessa fase da aplicabilidade, essa aplicabilidade é o quê? Entre nós, os seus trabalhadores. Nós já somos cordiais, nós já somos gentis, nós já somos prestativos. Nós já sorrimos uns para os outros e somos algo colaboradores. Mas será que isto é a amizade? Eu posso passar 20 anos, chegando 10 minutos para começar uma reunião sorridente e feliz, abraçar a todos, sair 10 minutos depois, sorrir e abraçar a todos, ser bastante simpática e não ter feito amizades verdadeiras na casa espírita. Então, diz Emmanuel, quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus. Pela iluminação natural do espírito, que conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Aqui comporta nós comentarmos que ao longo desse processo de nós aprendermos a amar uns aos outros, tendo como alicerce a construção da amizade, da legítima fraternidade, vai estabelecendo também as simpatias dos amigos espirituais, que é isto que é a sintonia do trabalhador espírita cristão. É quando ao longo do tempo ele constrói tantos bons relacionamentos na base do afeto verdadeiro, que ele angaria a presença constante dos espíritos intuindo o seu pensamento. Porque nós temos o amparo, todos temos o amparo é geral dos espíritos superiores para todos nós. Agora, nós podemos ter um amparo específico, ligado ao nosso coração, daqueles amigos espirituais com quem ao longo do tempo temos construído os vínculos da simpatia espiritual. Então, veja, se um espírito no mundo espiritual tem alguém em desatino absoluto e que ele tem como tarefa do seu amor trazer aquele espírito a uma casa espírita
para que ele receba um processo íntimo de acolhimento e socorro espiritual. Então, esse espírito superior encaminha para nós alguém algo destrambelhado, que está nos completo desatino das suas emoções e que está nos enganos dos valores morais da vida. E se nós nos dispusermos a também amar aquele espírito com tantas diferenças, nós conquistaremos aquele coração e conquistaremos o amparo daquele amigo espiritual que o trouxe para ser socorrido. Olha a rede que vai se formando. Nós podemos ter centenas de pessoas que frequentam uma casa espírita necessitados. E à medida em que nós vamos construindo a compaixão, a piedade, a amizade, a sinceridade, nós vamos construindo a nossa obra e angariando a presença dos espíritos responsáveis pelo trabalho, pela nossa existência, pela nossa construção. Que convite espetacular, amigos. Que convite maravilhoso nós falarmos. Este chegou para eu aprender a ter por ele verdadeiros sentimentos, que tem como alicerce a amizade. Diz Emmanuel, ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolações perenes. Vamos só definir aqui alguns dos sentimentos que vão compor o amigo. Para nós sermos amigos, nós precisamos, em primeiro lugar, de desenvolver o respeito pelas diferenças. E o outro se sentir respeitado e não cobrado de vir a ser aquilo que nesse momento ele não tem como vir a ser, sem cobrar. Fazer mudanças na minha personalidade, mudanças profundas, para que este relacionamento se estabeleça em bases de harmonia. Então, com isso, eu elimino qualquer expectativa, qualquer cobrança. Desenvolver por ele, ou estar sentindo por ele, a compaixão, quando isso for necessário. A piedade e, principalmente, a indulgência. Se nós não temos estes sentimentos ainda desenvolvidos suficientemente, este é o convite para que esta seja a minha obra. Eu posso chegar no fim da existência experiente na compaixão ou na indulgência, porque fiz mudanças íntimas profundas. Por isso que nós dizemos, a amizade é um relacionamento profundo. O companheirismo pode ser só a convivência, companheiros, convivemos em vários ambientes, mas a amizade requer que você me conheça, que tanto quanto eu te conheço, que haja trocas, porque ninguém à face da terra está desprovido de recursos para nos abastecer. Então, nós vamos seguir construindo esse conceito de amizade e gostaríamos de sugerir que nós pensássemos nos nossos amigos. Quem são os espíritos amigos ou que iniciamos um bom alicerce de relacionamento, mas que relegamos, que nos distraímos, que não cultivamos, que não alimentamos? Porque a casa espírita é a soma dos valores morais de cada um dos seus trabalhadores.
É isso que forma a casa espírita. E é esse contingente de verdadeiros vínculos fraternos que recebe do mundo espiritual o amparo desses espíritos. Ou seja, não são a equipe espiritual sozinha que faz o ambiente de uma casa espírita. Somos cada um de nós que formamos um ambiente fraterno, amigo, acolhedor, verdadeiro, que nos expomos, que nos dedicamos, né? Que estamos à disposição uns dos outros. É este ambiente espiritual que vai atrair os bons espíritos para depois de algumas décadas ou da primeira década de uma casa se sentir que este grupo é um grupo de trabalhadores onde prevalece os sentimentos que os unificam. Então vamos pensar sobre isso e continuaremos. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amado Mestre, queremos, Senhor, agradecer as horas felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor, mas igualmente te agradecer, Senhor, as horas menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, dada a nossa indigência espiritual. Eternos pedintes da vossa misericórdia, confiantes, Senhor, de que estamos recebendo a luz do seu amor, que nos alenta, nos aquece e nos conduz. Pedimos humildemente, Senhor, por todas as pessoas registradas em nosso caderno de vibrações, que recebam a visita espiritual das equipes destinadas ao socorro fraterno. E por toda a humanidade, Senhor, derramai sobre todos as infinitas bênçãos do seu amor. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor.